olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando mais um Panorama comigo, Ricardo Catani. Eu sou o seu host deste programa e o bate-papo de hoje está muito interessante. Nós vamos falar sobre liderança, nós vamos falar sobre gestão de equipes e neste programa Panorama a gente aborda todos os fatos e a convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Ela vem lá do Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, para conversar sobre este tema que gera muita dificuldade para você que é empresário, você que precisa gerenciar equipes. Márcia Cristina Rigo, ela é conselheira de empresas, ela é estrategista e ela construiu uma carreira de muito sucesso ajudando pessoas como você, como eu, que somos empresários, a construir equipes que vencem, equipes que fazem dar certo. E é com muita honra que eu tenho o privilégio de falar com ela, Márcia Cristina Rigo. Muito obrigado por ter aceito o meu convite e estar aqui no Panorama. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigado, meu conterrâneo, né, da cidade de Marau, Rio Grande do Sul. O prazer é todo meu estar aqui, vendo você também nessa nova fase, né, e tenho muita alegria no coração de estar aqui e sou muito grata por conhecê-lo há tanto tempo e também ver a sua carreira decolar da forma como decolou. Legal. Muito obrigado, Ricardo. Pô, obrigado, Márcia. Olha, eu estava muito ansioso por esse momento de bater esse papo com você. Chegou. Porque eu, não só dentro dos meus negócios, eu enfrento essas dificuldades, mas dentro das empresas que eu tenho a oportunidade de conhecer ou prestar assessoria, eu acho que o grande... Talvez eu use uma expressão errada aqui, mas eu acho que o mal do século no mundo corporativo está sendo a dificuldade de encontrar as pessoas certas e, mais importante, é formar as pessoas. E eu quero começar com esse tema. Pela tua experiência, a tua habilidade, liderança, gestão, o que é melhor, Márcia? Eu ir para o mercado, encontrar um profissional pronto ou eu desenvolver as minhas lideranças dentro da minha própria empresa? Ótima pergunta. Eu digo que tem os dois vértices e os dois são importantes. Primeiramente, nós devemos desenvolver as pessoas que nós temos dentro da equipe, da nossa equipe. Todas são capazes de serem desenvolvidas. Todas têm competências para serem desenvolvidas, a menos que não queiram, Ricardo. Isso Entendi. É muito importante. Mas o líder, no papel da sua liderança, um dos pilares é o desenvolvimento das pessoas daquela equipe. Então, ele tem como dever fazer isto e fazer com que a pessoa progrida na carreira onde ela está. Volto a dizer, a menos que a pessoa não queira. Talvez ela faça algum trabalho hoje que ela esteja muito feliz com aquilo que ela está fazendo e ela só queira passar de técnico para técnico 2 ou, enfim, que ela fique, digamos assim, dentro daquela área que ela trabalhe, se atualizando dentro daquilo. Não almeje um cargo de liderança, por exemplo. Mas mesmo assim o líder tem que estar de olho nessa pessoa e fazer com que ela progrida, mesmo que seja na parte técnica. A segunda questão, vir de fora. Isso também é uma questão importante, porque, digamos assim, sempre se parte, pelo menos eu, enquanto consultora, enquanto conselheira de empresa, parto do princípio do que a empresa está precisando. Perfeito. Essa é a questão. Não basta só pegar os melhores profissionais, colocar eles para trabalhar. Que rumo essa empresa vai? Para onde ela vai? Qual é a direção a ser dada para essa empresa? Então, a partir do momento, você sabe, trabalhei muitos anos com planejamento estratégico, que se define um planejamento mínimo necessário, e aqui as pessoas podem pensar assim, não, mas a minha empresa, ela só tem 12 funcionários, como é que eu vou fazer um planejamento estratégico? Tem como fazer. Com certeza. Você sabe que tem como fazer, e é preciso ter que fazer este plano, mesmo que a sua empresa esteja 5 funcionários, 10 funcionários, ou que ela seja eu presa, no caso, né? Sim. Somente você que trabalha na empresa. Porque tem que dar um rumo para essa empresa. E quem dá o rumo é quem está pilotando ela. Então, a partir do momento que eu faço esse planejamento, é que eu vou verificar
quais são as competências que eu preciso alocar para dentro dessa empresa. E muitas vezes o empresário, ele se vê diante de não ter competências dentro de casa para assumir alguns postos. Então, mediante isso, eu sou favorável a, então, pegar um profissional que vem de fora para seguir naquela área ou, enfim, naquela função que a empresa está precisando. Então, hoje dá para se dizer que esses dois caminhos, eles são importantes e necessários desde que você saiba o que você quer para a tua empresa. Entendido. Então eu posso assumir, afirmar de certa maneira que o pilar da estratégia, ele anda conectado ao pilar da liderança. Totalmente. O pilar, vamos chamar assim, das pessoas. Das pessoas. Das pessoas, porque as pessoas ali, elas podem estar em diferentes cargos, ou na hierarquia, né? Eu posso ter a força de trabalho na base da pirâmide, depois eu posso ter a média liderança, depois eu posso ter gerentes, diretores, enfim, dependendo de como é a estrutura organizacional da tua empresa. Mas sempre a estratégia, na verdade, ela tem como pilar base as pessoas. Se nós olharmos lá para o BSC, né, Balanced Scorecard, ou seja, sempre as pessoas, porque eu só vou atingir os resultados a que eu me propus ou que eu desenhei para a empresa a partir da base da pirâmide, tendo as pessoas certas alocadas nos locais certos com as competências certas. Exatamente. Que aí começa a ficar um embrulho. Exatamente. Olha, Márcia, eu sou das relações humanas, Eu sei. Né? Eu sou das pessoas, eu acredito que nada existe ou nada acontece se não tem as pessoas certas nos lugares certos. Eu sempre falo que a equipe que está por trás das câmeras aqui, Sim. sem eles nada aconteceria. O nosso bate-papo aqui não seria possível. Com certeza. Só que você falou numa coisa muito importante, a palavra pessoas. Uhum. E não dá para a gente fugir do fato de que hoje está cada vez mais difícil para quem é empresário encontrar pessoas, primeiro, comprometidas. Claro que eu não vou generalizar aqui, né? A gente sabe que existem situações e situações. Mas o mercado realmente está mais difícil. Encontrar comprometimento e encontrar qualificação. Sim. E aí eu quero explorar um pouco esse tema. Ótimo tema. O que você tem a aconselhar ou quais reflexões você traz referente a pessoas certas nos lugares certos? Sim. Como eu falei ali anteriormente, ali começa, né, os grandes desafios da gestão de pessoas. Primeiramente, eu vejo um mercado bem aquecido, tá? Então, as pessoas hoje, Ricardo, elas têm muitas opções de escolha. Eu sempre digo que, na minha época, né, que estava no mercado de trabalho já no final ali dos anos 80, início dos anos 90, não se tinha muitas escolhas. A escolha era agarrar com unhas e dentes o que aparecia na frente. E eu pensava assim, né, sempre muito motivada pela minha mãe, tem que estudar para tentar se diferenciar. Porque também o estudo naquela época era algo que era um pouco difícil, um tanto difícil. Hoje é fácil, né? Então, eu penso que hoje as pessoas têm escolhas. Quem está na prateleira do mercado para ser comprada são as empresas, Exatamente. Não mais as pessoas, né? E a empresa hoje, ela precisa trabalhar, se dedicar de uma forma diferente do que ela sempre veio fazendo, né? Por exemplo, hoje o líder deve olhar para os seus colaboradores com uma intenção, como eu falei antes, de desenvolvê-los, porque geralmente eles não vêm prontos. Tu vai pegar uma pessoa pronta se tu tirar ela de outra empresa, possivelmente, tá? Para esse cargo eu preciso de tal pessoa, de tal segmento que tenha experiência tal. E se essa pessoa for boa, ela está empregada. Então, você vai ter que pagar mais, certo? Bancar aquela pessoa, mas tá tudo certo se a tua empresa precisa disso. Tá tudo certo. Mas a grande maioria vem de dentro da empresa. Então, é muito importante hoje que a empresa seja um ambiente de aprendizado.
E isso muda tudo no jogo dentro das empresas. Porque se nós éramos acostumados a produtividade, alta produtividade, metas para bater, isso também hoje ainda é necessário. Mas o líder, ele tem um papel fundamental de tirar um tempo ou dentro da sua agenda para ter pessoas no centro dele. Então, eu vejo que as pessoas trocam muito de emprego hoje, né, especialmente a geração mais jovem, a geração Z, porque ela tem escolhas, tá, a fazer, a serem feitas, e também porque ela está procurando um lugar que faça sentido para ela ficar. E esse lugar, explorando um pouco mais, Ricardo, que eu sei que tu me permite, é um lugar onde ela encontra um propósito. Por que que eu faço isso que eu faço aqui dentro? E se ela não tiver ali um ambiente que a acolha, que entenda essas necessidades de propósito, de estar ali dentro por algum motivo, ela vai sair dali. Então, muitas vezes, eu vejo as pessoas assim, na minha visão, erroneamente, falar que é uma geração que não tem vontade de trabalhar, que é uma geração que troca bastante de emprego, que é uma geração que tem a vida particular como uma esfera importante da sua vida. E quer saber uma coisa? Eu acho isso ótimo. Que maravilha, tá? isso. Acho isso ótimo, porque na nossa época isso não tinha. Lembra, Ricardo? Lembro. Então, eu acho que ela vem buscar um equilíbrio, certo? De coisas que, se a empresa não oferecer isso, ela vai sair. Só que eu estou tendo experiências maravilhosas junto a essas pessoas que têm vontade de trabalhar, mas que o líder tem que se puxar um pouco mais. Exatamente. Porque ele tem que estar em contato com essa pessoa. Eles querem feedback recorrentes. Eles querem saber como é que eles estão indo. E não só a nível de tarefa, mas também a nível de pessoa. Como eu estou performando? Sim. E se o líder não tem esse contato, esse vínculo tão próximo, ou para ele isso não é importante, ele vai perder as pessoas. Ele perde. Olha, Márcia, você me fez lembrar de algo dentro das minhas andanças como consultor e conselheiro de empresas também. A gente acaba observando diferentes ambientes. Sim. Então, se escuta muito no mercado falar que essa geração é uma geração menos comprometida, que é uma geração que quer ficar mais solta. Porém, é uma geração muito inteligente. Muito. É uma geração que aprende muito rápido e muito fácil. E eu vou falar com propriedade o que eu vou falar aqui. Tenho certeza. Eu vejo empresas que têm aquela... Você falou da geração Z, vamos pegar a geração X, né? Sim. A geração mais antiga tem ainda aquela mentalidade, eu estou pagando o salário, a pessoa tem a obrigação de trabalhar, então se eu pago, a pessoa cumpre e está tudo bem. Uhum. E não é mais isso. Não. Porque as empresas que realmente estão se preocupando com a cultura, com o ambiente, com o acolhimento, são as empresas que estão prosperando. Com certeza. E as empresas que não se adaptam a essa nova realidade são as empresas que mais estão sofrendo. E aí eu quero te fazer a próxima pergunta voltada a treinamento, porque eu sei que você é especialista não só em treinar líderes, mas também em treinar equipes. Sim. Leva as pessoas da empresa para treinamento fora ou leva o treinador para dentro da empresa? Eu pratico as duas coisas, Certo. mas eu prefiro levar as pessoas para um outro ambiente. Na cidade de Marau, nós temos a Casa da Inovação, o Voa Hub. É um Certo. lugar onde eu gosto muito de levar as pessoas para lá. Por quê? Porque elas saem daquele ambiente do trabalho em si. Quando tu tá trabalhando com uma equipe, Ricardo, aí se tu tá na empresa, é mais fácil te chamarem, você tem que sair do treinamento. Digamos que você Perde o não foco, desliga, você não está focado no treinamento em si, tá? Então a minha preferência é sempre levar para um ambiente descontraído, um ambiente leve, agradável. E olha, pode até parecer assim, se importa com isso? Sim, eu me importo com o café, com o lanche, com a música,
Ou seja, Os detalhes. os detalhes. Eu sempre digo, Deus está nos detalhes. Exatamente. Certo? E é nos detalhes que a gente tem que cuidar as coisas. Então, fazer isso, fazer com que ela se envolva no ambiente, no aconchego, que tenha pessoas legais ali, onde ela possa, digamos assim, como Alcoólicos Anônimos, falar sobre as suas dores, falar sobre os seus desafios. E você vê que tem muitas pessoas muito parecidas contigo. Porque eu digo assim, ó, que às vezes há os conflitos nas empresas e as pessoas dizem, elas são muito diferentes. As pessoas, elas sempre buscam a mesma coisa, Ricardo. Ser feliz, ser acolhido, ser respeitado, certo? Então, você propiciar isso e ver que várias pessoas que você admira também compactuam disso e compartilham dos mesmos desafios, isso é conexão pura e isso é muito grande perto de tudo que você vai ver numa formação. Exatamente. Olha, o que eu vou te perguntar agora é meio clichê. Tá bom. Né? Porque todo mundo fala, é óbvio, todo mundo vai pensar assim, a resposta é essa opção. Mas ainda assim, há muitos empresários que enxergam o investimento em treinamento, em formação de equipes como um custo. Sim. Então a pergunta é, treinar a equipe é investimento ou é custo? Sim. E quando é o momento certo? Quando que uma empresa tem que entender que ela precisa contratar alguém como você que transforma equipes? Ótima pergunta, Ricardo. Porque o treinamento pode virar custo. Opa! Se você não souber para que ele está sendo, por que e para que ele está sendo feito. Ótima resposta. O treinamento não resolve tudo dentro das empresas. E você também é treinador e você sabe disso. Sim. Existem o que eu chamo de influenciadores de performance do livro da Flora Alves. Que aquilo, quando eu vi aquilo, fiz aquela formação em instrutor master, é como se tivesse descortinado na minha frente algo muito importante. Porque nós sempre falamos assim, aquela pessoa não performa bem, ou aquela pessoa performa bem. Mas o que é performar bem? Para mim pode ser uma coisa, para ti pode ser outra coisa. Mas é muito importante sabermos que ao redor da performance dessa pessoa, temos coisas que podem influenciar. Como se nós fizéssemos uma SWOT, a gente vai dizer assim que tem o que está acontecendo fora da empresa, pressiona ela, né? As ameaças e oportunidades que tem lá fora e que você muitas vezes aqui dentro não tem o que fazer, aquilo está pressionando, né? Por exemplo, hoje, se nós pegar a guerra lá do Oriente Médio, sim, é uma coisa que está nos pressionando. O que a gente vai fazer, né? Enquanto povo brasileiro? Quase nada. Mas dentro da tua empresa, quando você decide por contratar um treinamento, você tem que olhar não só a árvore, sim a floresta. Perfeito. Mas muitas vezes eu faço clarear isso dentro da formação. Por quê? Digamos assim, um influenciador de performance que eu vou citar aqui, a meta. Se a pessoa que você está avaliando, que você quer treinar, ela não tem uma meta clara, um direcionamento, talvez só o treinamento não vá ajudar. Perfeito. Treinamento é necessário quando falta competências e habilidades. Aí sim, treinamento é algo de muito investimento. E as pessoas hoje já estão se tocando, os empresários, empreendedores, estão se tocando que precisam formar líderes. Uma empresa sem líderes morre. Ela não tem sucessão. Ela não é longeva, ela não está pensando no longo prazo. Então, se você pensar nisso, que a empresa que estamos falando tem que ir além de você, você precisa treinar líderes. Mas você também tem que ver a floresta. Exatamente. Que é olhar não só para a liderança, mas para os liderados. Isto. Né? E olhar tudo em volta deles. Eles têm recursos? Eu quero que aquela pessoa entregue tal coisa. Mas ela tem recursos? Aí, se ela não tem recursos de competência, vamos entrar com a formação.
mas ela tem um computador ruim, um celular ruim, ela não tem horários flexíveis, entende? Tem outros aparatos que muitas vezes eu ajudo os gestores a olhar, porque está faltando um outro olhar em cima do teu time. Exatamente, até porque se a gente fala do BSC que você mencionou antes, o Balance Scorecard, quem é empresário e trabalha com planejamento estratégico, entende que ele tem 4 pilares, né? A gente Sim. fala muito de... a gente fala de métricas, a gente fala de mercado ou pessoas, a gente fala de processos e a gente fala de ferramentas. Sim. Não tem como você atingir boa performance ou aumentar a tua eficiência se você não tem ferramentas adequadas. Uhum. E o próprio, como você menciona, o computador, o celular, são ferramentas. O processo em si é uma ferramenta. Com certeza. Então, às vezes a gente coloca foco nas pessoas e aí esquece a estrutura das ferramentas que as pessoas precisam. Isso. E isto é um consultor que ajuda. Porque muitas vezes eu vejo o gestor no olho do furacão. Sim. Aquele gestor que ele tem que olhar para o financeiro, ele tem que olhar para o compras, ele tem que olhar para pessoas, ou seja, ele está inundado de coisa, ele está cansado. E muitas vezes ele não consegue olhar todo o aparato que tem ao redor dele, porque ele de tanto no olho do furacão que ele está. E quem está no olho do furacão, peça ajuda. Márcia, falando em olho de furacão, eu quero entrar um pouquinho daqui, eu quero entrar no tema. Eu sei que você é palestrante, você viaja o Brasil fazendo palestras, você viaja o Brasil treinando líderes, equipes e orientando empresários. Mas antes de entrar nesse assunto, eu sei também que você é meio que uma enciclopédia ambulante. Você é uma pessoa que estuda muito, você lê muitos livros. Sim. Eu gostaria que você deixasse pelo menos uma dica de 2 livros para a nossa audiência, dessas pessoas que estão hoje vivendo esse meio, nesse olho do furacão e que às vezes não tem a possibilidade de contratar uma pessoa como você. Vamos começar pelos livros. Então dá uma dica aí de 2 livros, Sim. por favor. Tem um livro que recentemente eu li, Empatia Assertiva. Opa. Maravilhoso. A gente sempre pensa em empatia assim como só se colocar no lugar do outro. Vai muito além disso. E também Lidere como uma Mãe. Lidere como uma mãe. Lidere como uma mãe. Olha só. Que faz a analogia, né, da vida da autora como mãe e como líder. As coisas se parecem muito. Eu tenho N livros para indicar, mas você me pediu 2. Então esses 2 com carinho. Perfeito. Com certeza eu vou ler os 2. Márcia, fala um pouquinho, eu vou deixar aqui também no nosso vídeo as informações da sua rede social, seu contato. Estou em todas. Uhum. Isso. Fala um pouquinho de palestras, treinamentos, como que você pode ajudar os empresários que estão nos assistindo? Sim. Eu tenho um curso aberto, né? Ele chama Liderança Transformadora Mais, ou seja, nós ao longo de 32 horas, mais ou menos, de curso presencial, já tive ele online também, dá para fazer online, mas eu gosto muito do presencial, porque eu acho que é sentir a pessoa assim, e a gente começa, Ricardo, fazendo um assessment chamado PDA, ou seja, que faz um raio-x de como você é, de fato, de como você trabalha, de como você lidera, e aqui, assim, ó, não tem certo nem errado, tem você saber onde tu tem teus pontos fortes, e onde tu tem teus impactos, que às vezes são negativos, mas as pessoas não têm coragem de te falar. Então, a gente começa tudo com isso, depois vai para a gestão das emoções, que é muito importante, como é que eu, líder, faço a gestão das minhas emoções. Se eu não sei fazer a gestão das minhas emoções, como que eu vou trabalhar com as pessoas que estão ao redor de mim, né? Também a gente fala muito sobre liderança servidora, sobre equipes de alta performance e, para mim, o que eu considero, assim, o coração da liderança. Comunicação não violenta, feedback, 4 tipos de feedback. Eu criei o meu método, ROC, R-O-A-C, ROC, para lembrarem mesmo. Começa com reconhecimento, com orientação, com avaliação e correção. Ou seja, eu estou tentando e estou conseguindo desconstruir a questão do feedback quando somente dado quando as pessoas não fazem as coisas certas. Isto é errado
tá? E eu acho que é ali que os líderes eles têm um grande pecado com relação a isso. Eles não praticam os outros tipos antes disso, certo? E por fim, verificar, sim, fazer um diagnóstico da tua equipe. É muita atividade, é muita mão na massa e quase zero slides, porque tem que mudar a forma também de ser transmitido o conhecimento. Perfeito. Isso é uma forma. A outra forma é palestras, eu gosto muito. Qual é o tema que a empresa precisa trabalhar? Nesses pilares que eu trabalho. Então, a gente faz uma palestra bastante adequada para o momento que a empresa precisa e workshops, especialmente quando a gente precisa criar vínculo com as pessoas, quando a gente precisa elevar uma equipe que está ali abatida, que muitas vezes não sabe qual é a direção tomar e só fica pensando nos problemas que tem para resolver e levar ela para um outro patamar de vivência, de experiência, tendo sempre um propósito no centro. Que legal. Então, desculpas não existem, né? Porque o empresário ele pode, desde a consultoria, o treinamento, a palestra, o workshop... A mentoria, o workshop, o que precisar. E tem uma coisa que eu não faço, que é vender pacote pronto. Certo. Porque isso não cabe nos dias atuais. Até porque cada empresa é única, É uma empresa, é uma cultura, tem as pessoas lá dentro que têm as suas vivências. Sim. E eu também tenho, assim, eu não gosto daquela frase que diz assim, precisamos mudar tudo, precisamos mudar a cultura, porque isto é a jornada da empresa. E isso precisa ser considerado. Muitas vezes a gente acha que está tudo errado. Não é assim. Sim. São arestas a serem aparadas, que cirurgicamente precisam ser vistas. Tá certo. E tem um livro vindo aí, né, Márcia? Tem. Dá para dar um spoilerzinho desse livro ou ainda é segredo? Vamos dizer assim que o spoiler, ele é relacionado à liderança, ele é relacionado aos conflitos, e aos desafios que o líder hoje tem, e também muito direcionado para os futuros líderes. Que legal. Márcia, eu posso ficar horas e horas e horas conversando com você também. Aqui, mas infelizmente o nosso tempo ele está chegando ao fim, e antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, eu quero que você fique à vontade para olhar para aquela câmera e deixar aí um recado, uma mensagem, um conselho, o que você quiser para quem está nos assistindo hoje. Bom, eu acredito que o maior conselho que eu possa dar para qualquer um que estiver nos ouvindo neste momento, seja você líder, seja você profissional, seja você quem for e esteja aonde estiver. Eu vou dar 2 conselhos. Okay. O primeiro conselho é que faça o teu melhor, no que quer que você esteja fazendo. Alguém está vendo, eu tenho certeza disso. Você pode hoje não estar trabalhando naquilo que você gosta ou fazendo o que você gosta de fazer, mas se dedique, tente fazer o melhor, extrair o melhor da onde você está. E o segundo conselho é, independente da tua idade, continue aprendendo, continue estudando, continue se conectando. Hoje nós temos muitas formas de adquirir conhecimento e nos atualizarmos. Porque se você quiser continuar nessa jornada da vida tão linda, a gente não pode estagnar no tempo. A gente tem que tirar o melhor proveito do tempo. Esteja onde você estiver. Muito obrigada. Márcia, muito obrigado. Obrigado. Por ter participado aqui do Panorama, é uma honra. Agradeço a você, querido telespectador, que esteve aqui nos acompanhando. Nós encerramos o Panorama nesse momento e eu vejo você no próximo.